falar uma coisa aqui que muita gente não está falando, porém muita gente vai gostar. O Vasco foi eliminado antes mesmo da semifinal desse campeonato carioca. O erro não foi hoje. O erro foi lá atrás, quando decidiram começar a temporada do campeonato carioca como se fosse uma final de Libertadores. Agora o clube paga o preço no Carioca e no Brasileiro. O Vasco está eliminado do Campeonato Carioca e na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Magno Martins, aqui do Voz Esportiva, e vou destrinchar com todos vocês o erro gravíssimo que o Vasco já comete desde o primeiro jogo do campeonato, da temporada, pelo Campeonato Carioca. Pois bem, o Vasco jogou o último jogo na temporada passada no dia 21 de dezembro, a final contra o Corinthians no Maracanã, aonde infelizmente nós não conseguimos o triunfo e o Vasco perdeu o título de frente para sua torcida, perdendo por 2-1 contra o Corinthians, jogando no Rio de Janeiro, né? O clube entrou de férias, os jogadores se reapresentaram dia 5, muitos deles se apresentaram dia 5, os titulares de janeiro, e no dia 11 contra o Maricá, o Vasco já entrou com o time titular somente com uma semana de treinamentos. É isso mesmo, rapaziada. O Vasco, a direção, o seu ex-treinador Fernando Diniz decidiram que o Vasco tinha que começar a jogar para dar uma alegria para sua torcida, e o campeonato mais fácil, né, entre aspas, de todos que vão disputar, ou mais possível de ser ganho, pelo fato dos outros times começarem com time reserva, muito não priorizarem a competição, que é o caso de Flamengo, Botafogo, seria ganhar o Campeonato Carioca. Pois é, o Vasco, dia 11 de janeiro, 20 dias após a final da Copa do Brasil de 2025, já iniciou a temporada de 2026 com o time titular, dia 11 de janeiro, mostrando que queria ser campeão carioca ou pelo menos chegar na final. Pois é, ontem foi por água abaixo, já mostra que esse planejamento de início de ano foi um fracasso. Vamos aí para o último mês do primeiro trimestre do ano e o Vasco é lanterna no Campeonato Brasileiro, saiu na semifinal do Campeonato Carioca, passou para a semifinal, nas quartas de final, sem vencer também, ganhou nos pênaltis do Volta Redonda, um time de menor investimento e muito pior que o Vasco. Contra o Fluminense, jogo de ida, o Vasco perdeu de 1-0 e ontem no jogo de volta o Vasco empatou de 1-1 e ficou sem a vaga para a semifinal. Já no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem apenas 1 ponto em 4 jogos e ocupa a 20ª colocação, último colocado. Não tem como piorar. Se o Vasco piorar, é para cair para a segunda, porque não tem mais para onde ir para baixo no Campeonato Carioca. Isso tudo acontece já num prazo de 9 dias que o Vasco não tem treinador. Desde que o Fernando Diniz foi mandado embora na semana passada contra o próprio Fluminense nessa derrota de 1-0, o Vasco começou a sonhar com grandes treinadores, porém o Vasco vive uma realidade totalmente diferente. O Vasco não tem um projeto esportivo, o Vasco joga Sul-Americana, o Vasco não joga Libertadores. Não tem como atrair bons treinadores grandes, inclusive o nome que foi mais falado do Arthur Jorge, que é o maior vencedor da história do Botafogo com um título brasileiro e um título da Libertadores. E o Vasco ficou perdendo tempo. Ontem o interino Bruno Lazzaroni foi a campo mais uma vez, né? À beira do campo, mais uma vez, para poder comandar o time do Vasco. Fez algumas substituições muito interessantes, ao meu ver. O time do Vasco não faltou vontade, porém, naquele campeonato que eu sempre falo aqui para vocês, de jogar como nunca e perder ou ser eliminado como sempre, o Vasco foi campeão. E ontem, não diferente disso, foi o que aconteceu. O David jogou muito bem a partida de ontem, fazendo pivô, protegendo bola, desafogando a zaga do Vasco, com essa proteção que ele fazia. O Vasco no início continuou tentando fazer aquela saída de bola que o Fernando Diniz gosta tanto, e o Vasco quase tomou 2 gols 2 vezes. O Robert Renan teve uma hora que recuou pro Léo Jardim e quase que fez um gol contra, porém aí o Vasco entendeu o jogo, começou a jogar bola longa no DVD, e o DVD ganhou praticamente todas as disputas, né? O Vasco abriu o placar numa jogada de escanteio, aonde o Alan Saldivia cabeceou, o Fábio fez uma defesaça e o Robert Renan pegou o rebote e fez o seu primeiro gol na carreira como profissional, pelo Vasco da Gama.
E o Vasco jogou muito melhor que o Fluminense ontem. O Fluminense não jogou nada para poder conseguir a classificação. Mas futebol é um esporte que te permite isso, né? Nem sempre o melhor vence. Depois o Vasco sofreu um pênalti, o Andrés Gomes numa jogadaça com o David, e o Vasco tinha a chance de abrir o 2-0, estava muito melhor a partida, o zagueiro Freitas do Fluminense estava muito inseguro, errando muito com a torcida do Fluminense vaiano. Andrés Gomes sofreu o pênalti, o Brenner pegou a bola para bater, que aí já começa o erro totalmente. Quem tinha que bater esse pênalti decisivo era o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, nas últimas competições, Copa do Brasil, até agora mesmo no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, o Puma Rodrigues sempre batia a última penalidade e sempre converteu. Ontem era uma semifinal de campeonato. Não era dia de ficar querendo elevar a moral de jogador, pô, vou deixar o cara bater para fazer o pênalti. O Brenner nem bateu mal não, tá? Bateu bem forte, porém o Fluminense tem um goleiro, um monstro sagrado chamado Fábio, que fez a defesa, a bola bateu na trave e depois o Samuel Xavier cortou a bola. Porém o Samuel Xavier tinha invadido a área. Eu não vou nem ficar de chororô aqui, porque todos nós já sabemos que a arbitragem a brasileira, tirando a Premier League, né? A arbitragem no mundo todo é muito contestada. Os caras têm o VAR e parece que são cegos. O VAR chegou a falar com o Wagner, né? O árbitro da partida, e ele não voltou à penalidade. E com isso, o Vasco amarga mais uma eliminação e provavelmente mais um ano sem conseguir ganhar um título. Já vamos para 11 anos agora sem conquistar o campeonato regional, que é o Campeonato Carioca, né? Fica aqui o meu apoio ao Thiago Mendes e ao Andrés Gomes. Andrés Gomes saiu indignado da partida, vendo no relógio do árbitro se já tinha acabado ao mesmo tempo, saiu socando tudo, chutando o vento. Vocês representam a camisa do Vasco. Thiago Mendes, você já é o meu capitão, independente da faixa ou não. Você mostra que sabe jogar bola, sabe dar dinâmica pro jogo. Andrés Gomes, você parte para cima o tempo todo. Você é um cara bom de bola, sabe jogar bola. Agora, quando você não tem pelo menos 4, 5 jogadores no time que pelo menos estejam ao seu nível, acontece o que aconteceu ontem. O Vasco teve uma partida do Thiago Mendes, uma partida de almanaque, uma das partidas mais sensacionais que eu vejo nos últimos anos. Um volante do Vasco, camisa 8, jogando contra um arquirrival, que era o Fluminense, diga-se de passagem, né? E o Andrés Gomes fez uma partida de jogador grande, sofreu pênalti e tudo mais, mas aí você faz tudo do bom e do melhor durante a partida, dá a bola do pênalti num jogador que está sem confiança, ficou de férias um mês e meio, não fez pré-temporada, né? Marino também, que entrou ontem. Marino, escuta só, vamos devolver o Marino para a Colômbia e vamos trazer o Inestrosa. O jogador que o Vasco contratou foi o Inestrosa, do Atlético Nacional, que jogava Libertadores. Esse Marino não serve. Nuno Moreira entrou também muito mal na partida ontem. Adson entrou querendo o jogo, mas infelizmente pouco deu para fazer. E fica escrachado também com a entrada do Cláudio Spinelli. Ontem eu estou até um pouco assustado com essa contratação, que não sei se o Vasco deu uma bola fora ou se o Cláudio Spinelli só está sem ritmo de jogo mesmo. Queira Deus que ele só esteja sem ritmo de jogo, porque contra o Santos e contra o Fluminense ontem, ele se mostrou ser um jogador desastroso. Presidente Pedrinho, fica aqui minha pergunta. Você antes falava, não posso falar. E agora? Você pode falar? O Vasco vai ter um treinador essa semana ainda? Comenta aí que a gente quer saber. Tchau, rapaziada.